Quero cumprimentar a todos com a gloriosa paz do Senhor. Amém. Hoje nós temos aí o privilégio de estarmos aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. Para mim é uma honra. É sempre uma honra estar aqui, podendo ministrar a palavra do Senhor. E hoje nós vamos estudar através do Espírito Santo, através da palavra de Deus. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias. Pega, você que já está aí desde o início do culto com a sua Bíblia. Você que não pegou, pegue lá a sua Bíblia. Mantenha ela aberta, como é um culto de ensino. Nós vamos ler bastante versículos. Amém? Eu estava orando ao Senhor pedindo um estudo, algo que fosse atual para a igreja neste momento que nós estamos passando. Amém? Lá em João, capítulo 16, Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 16, versículo 32 e 33. O apóstolo João aqui relatou aqui as palavras de Jesus, que diz assim, você que já abriu aí a sua Bíblia, João 16, 32 e 33. Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Em outras versões disse, nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Palavras de Jesus. Vamos orar? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento na qual o Senhor reservou para nos ensinar nessa noite, nesse dia, Senhor. Que esta palavra venha atingir os nossos corações, venha chegar aos nossos corações e que ela venha frutificar, que ela venha trabalhar no nosso ser, que ela venha nos alimentar, Senhor. Que o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento nessa noite, nesse momento, e venha falar aquilo que nós precisamos aprender. Espírito Santo de Deus, tem liberdade em nosso meio. Fala conosco. Em nome de Jesus, nos ensina, segundo as Tuas misericórdias. Que a Tua palavra, Senhor, venha, Senhor, quebrantar os nossos corações, venha transformar as nossas vidas. Que esse ensinamento seja a mudança de vida que alguém precisa, Senhor. Seja qual o dia, qual for. Senhor, que eu seja o instrumento, apenas um instrumento nas Tuas mãos. Que a glória seja dada a Ti nessa noite. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Amém. Você pode tomar o seu assento. Nós vamos falar sobre um assunto que está bem atual. O título desse estudo é Aflições no Tempo Presente. Amém? Nós vamos falar sobre aflições, mas não da forma como as mídias estão falando para nós, os jornais, muitas pessoas têm falado. Nós vamos falar de uma forma diferente. Nós vamos trazer esse assunto de uma forma que te traga esperança, de uma forma clara, que diferente do que estão nos falando sobre esse assunto, nos gerando medo, tentando gerar medo, nós vamos gerar esperança através da palavra do Senhor. Amém? Então, aflições do tempo presente. Conforme nós lemos aqui nesse texto, o próprio Jesus, ele nos mostra que aflições é uma realidade
de todos. É inevitável na vida, não só do ímpio, mas também dos cristãos. Do mesmo crente mais fiel, ele está sujeito a passar por aflições. E nós temos relatos na Bíblia de vários homens fiéis a Deus, ao Senhor, que sofreram enfermidades, perseguições, perdas significativas, mas pela fé, eles receberam força para vencer essas aflições. Amém? Muitos acreditam que sofrimento na vida do crente é ocasionado fruto de pecado. Sempre algumas pessoas dizem que é fruto de pecado, ou até mesmo dizem que é obra do inimigo das nossas almas, do diabo. Mas nem sempre, irmãos, nem sempre esses sofrimentos são causados por esses pecados ou pelo diabo. Então, o próprio Jesus nos adverte através desse texto que no mundo teremos aflições. E a nossa sociedade amém? A nossa sociedade, ela não costumava falar sobre esses assuntos negativos. Porque nós vivemos numa sociedade materialista. Então, a sociedade o mundo materialista, ela não quer nunca que você se sinta mal. Ele quer que você sempre se sinta bem, que você queira comprar, queira sair, que você viva essa vida plena, como se fosse a sua vida se resumisse somente aqui na terra. Então você tem que viver plenamente. E é isso que desde séculos atrás vem sido falado para as pessoas, vem sendo trabalhado nas pessoas. Então não era falado sobre esses assuntos tristes. No entanto, atualmente nós vemos que os maiores assuntos hoje na mídia, nos jornais, é sobre morte, doença, dispensas vazias, desemprego, crise. E nós precisamos estar preparados, irmãos. Nós precisamos estar preparados para enfrentarmos essas aflições, tanto que nós podemos passar por elas, como tem pessoas passando por isso, e nós temos que saber como cuidar, ajudar essas pessoas que estão passando por grandes situações difíceis. E se você ficar o tempo todo acompanhando essas mídias, você vai ver que tem muitas pessoas ficando com medo. O medo de perder o emprego, o medo das portas da empresa fechar, o medo de ser acometido por uma enfermidade e o medo da morte também. E até nas pessoas que professam a fé cristã, o medo tem batido na porta dessas pessoas. Então, essa palavra é para edificação da tua fé. E talvez se você tem se sentido com medo ou aflito, Deus tem uma palavra para você. Amém? Essa noite. E nós precisamos saber como nos comportar diante desses acontecimentos. Porque as aflições, muitas vezes elas chegam sem avisar. Chegam de uma forma de repente. Nós vemos um exemplo que nós vamos falar hoje muito na vida de Jó. Jó, um homem fiel, temente a Deus, na qual o próprio Deus dá testemunho de Jó.
De repente, acontece grandes tragédias na vida dele que ele não esperava. E nós vemos que na nossa atualidade, pessoas também têm sofrido perdas de parentes por enfermidade, perdas significativas de bens também. E muitas pessoas não sabem como lidar frente a essas aflições. Eu quero te dizer que aqui eu não vou te passar um manual, uma receita de como enfrentar essas questões, porque não há uma receita, não há manual para você enfrentar essas adversidades. Porém, todavia, a palavra de Deus, ela nos dá uma direção para como nós vamos enfrentar, de que forma nós vamos estar firmados, em que nós vamos nos firmar, e também para acalmar o nosso coração. Se essas adversidades nós somos sujeitos a passar, nós precisamos acalmar o nosso coração. E em Cristo, que vai nos proporcionar um recomeço com fé e coragem. Amém? Afinal de contas, todos nós estamos peregrinando no mundo cheio de aflições. Então nós precisamos saber lidar com essas aflições, porque não é só do ímpio, também faz parte da vida do crente as aflições. Assim, o nosso mestre nos ensinou. Primeiro eu quero trazer a origem dessas aflições. Da onde vem? Se nós ouvimos que não é só por pecado, e não é somente o inimigo que traz aflições, nós temos que ver todas as origens, né? Pelo menos algumas origens aqui das aflições nas nossas vidas. Amém? E a primeira e a principal causa das aflições na vida do crente e em todo ser humano é por conta da queda. A maior razão é a queda. A queda relatada ali em Gênesis 3, que é uma página triste da história da raça humana. Essa queda da humanidade, ela gerou as aflições, porque Deus ele nos fez de uma forma perfeita. Gênesis 1:31, você vai ver que Deus viu que tudo o que ele tinha feito era bom. Então não havia aflições antes da queda. O homem trabalhava, o homem tinha uma responsabilidade, mas tudo era uma forma que a comunhão com Deus proporcionava uma paz, não havia tribulação. E com essa queda, o homem que Deus havia projetado para não sofrer, para não padecer enfermidade, e principalmente para não morrer, porque nós não fomos feitos para morrer. É por isso que é difícil para o homem aceitar a morte, porque a sua essência, você nasceu, você foi gerado por Deus para não morrer, era para você estar eternamente com Deus sem conhecer a morte. Mas por conta da transgressão, ali em Gênesis 3, 16 e 19, você vai ver que a tristeza veio sobre o homem. Fique em oração aí, fique em oração aí. O assunto é importante, está só começando, amém? Deus vai
falar conosco. Amém? Então, trouxe tristeza, dor, fadiga e a morte. Tá? Infelizmente, esse mal veio sobre toda a raça humana. Assim como lá em Romanos, diz, lá em Romanos 5,12, diz que, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então, a principal consequência de nós passarmos aflições, sendo servos de Deus, sermos fiéis a Deus, é consequência da queda, da desobediência da raça humana ali no Jardim do Éden, tá? Então a consequência dos problemas está relacionado diretamente ao rompimento da relação entre a humanidade com Deus. Esse rompimento dessa comunhão entre a humanidade com Deus gerou essa consequência de tribulações nas nossas vidas. O homem que trabalhava de uma forma que não fadigava, agora ele tinha que do suor do seu rosto buscar o pão. Por isso que hoje nós trabalhamos, independente do teu trabalho, nós temos tanta dificuldade, né? Nós cansamos, a própria natureza ficou mais trabalhosa, né? Ficou mais difícil. O homem teve que desenvolver, né, ferramentas para ajudar. E você não pode confundir que a vontade de Deus era isso. Não. A vontade de Deus não era que você sofresse, que você passasse por aflições. Nunca foi a vontade de Deus. E é isso que nós estamos vendo aqui. Não era a vontade de Deus, foi a consequência da desobediência da raça humana. Não era o projeto inicial de Deus. E também não significa que quem hoje passa por tribulação ou está doente, está longe do Senhor, está longe da comunhão com Deus. Isso não quer dizer que uma pessoa que está passando por tribulação está em pecado. Você quer ver um exemplo disso? Você vai vendo que na mente dos judeus, eles acreditavam até antes de Cristo, eles acreditavam que quem nascia enfermo ou quem era acometido por uma enfermidade era porque estava pagando um pecado. Se alguém nascia cego, ou porque Deus estava castigando aquela pessoa ou os pais daquelas pessoas. Era isso que os judeus acreditavam. É isso que o mundo vivia naquela época. E nós não podemos ser influenciados por esse mesmo pensamento, de achar que toda tribulação é porque você está em pecado, ou toda enfermidade é porque essa pessoa está em pecado. Não é. Nós temos um exemplo disso aí lá em João, capítulo 9, tá? Você pode acompanhar aí, João capítulo 9, versículo 1 ao 3, que diz assim: ao passar Jesus, viu um cego de nascença. Aí os seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Aí olha o que Jesus responde. Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Então, peguei um exemplo aqui de um homem que nasceu com uma grande enfermidade, cego, mas que não era fruto de pecado nem dele, nem dos pais deles, mas era para que o nome de Deus fosse glorificado. Ninguém, irmão, ninguém em sã consciência deseja ficar doente, de jeito nenhum. Não é natural alguém desejar, até porque as doenças nos machucam.
nos traz limitações, nos impede muitas vezes até de fazer a obra de Deus, algumas enfermidades. Mas você precisa entender que muitas vezes algumas tribulações, elas vêm, algumas adversidades vêm, aflições vêm na nossa vida, para que haja a glorificação do nome de Deus através da tua vida. Quantas pessoas foram curadas por Cristo e hoje eles são testemunhos vivos? Hoje essa dificuldade, esse problema ou essa enfermidade que você pode estar passando, pode estar sendo para a glorificação do nome de Deus. Então Deus pode permitir, muitas vezes, que pessoas, servos, fiéis, o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida, através dessas dificuldades que você está passando. E enxergue essas tribulações também como uma oportunidade de ver a manifestação do poder de Deus na tua vida. Uma cura, uma maravilha. E isso vai gerar uma experiência, uma maturidade na tua vida. Pode ver que quanto mais tribulação o crente passa, mais aflição o crente passa, parece que ele vai criando maturidade, vai criando mais confiança no Senhor, não é verdade? E nós também sabemos que um dos frutos, uma das causas também, nós vimos que a primeira causa principal é a queda. Outra causa que está junto a essa queda é a degeneração humana. Ou seja, a degeneração moral, social e espiritual da humanidade. Nós vemos desde os primeiros relatos na Bíblia, depois de Adão e Eva, nós vemos o relato da história de Caim, que deixou o ódio, a inveja tomar o coração dele, a ponto de atacar o seu próprio irmão. Isso tudo fruto do pecado, da queda. E nós vemos que a raça humana ela foi piorando. Nós vemos Caim, que matou o seu próprio irmão. Nós vemos Lameque, que é um neto de Caim, que porque alguém pisou no pé, esbarrou em mim, eu mato. E se sente orgulhoso de dizer isso. Se alguém pisar no meu pé, eu vou lá e mato. Eu sou pior do que Caim. Se Caim matou um, eu mato, é pior ainda. Ele era muito mais bruto. Então, você vai vendo que vai dando continuidade, a raça humana vai se degenerando, né? A ponto que nós vemos o dilúvio, porque a raça humana está má, sem amor nenhum. E aí nós vemos o dilúvio. Nós vemos que após o dilúvio, a raça humana vem continuando através das civilizações. Nós vemos tantas civilizações más, né? Os assírios, por exemplo. Nós temos a história dos assírios, que eles eram muito cruéis. O principal arma deles era o medo. Eles, quando pegavam o inimigo, eles faziam espetáculos dilacerando pessoas e tantas coisas horríveis que eles faziam para gerar medo. Então, nós temos a raça humana, até chegar hoje, nós vemos também, mesmo tantos anos passados, a raça humana ainda continua sendo má. Isso acaba afetando também os fiéis. Tá? Nós vemos aí, quando o homem mau, que não se preocupa com o próximo, ele polui rios, fábricas aí, joga coisas químicas aí nos rios, indiretamente isso acaba afetando também os cristãos. Tá? Nós vemos aí grandes calamidades devido à irresponsabilidade de homens.
a gente vê um caso tão atual hoje, que é esse coronavírus, né? Algo que, não vou entrar tanto nesse detalhe, porque a gente está tão desgastado de falar sobre isso, mas pode ter sido, né, devido a uma irresponsabilidade de um homem inconsequente, que gera um vírus que afeta todo o mundo, fruto da irresponsabilidade, da maldade no coração dos homens. Porque eu vi estudos de cientistas renomados que afirmam que não foi possível que esse vírus surgisse naturalmente. Ele foi manipulado no laboratório. Isso é os cientistas que estão dizendo. E cientista renomado. Tá? Então você vê que é fruto, e nós somos cristãos, também passamos por dificuldades por conta dessa maldade no coração dos homens, né? Quantas pessoas hoje, até cristãos, irmãos, que tinham seu mercadinho, seu comércio, tinha o seu comércio de venda de eletrônicos, por exemplo, e estão passando por dificuldade, né? Nós vemos aí um grande período no Brasil que a economia foi afetada por homens que se preocupavam com si mesmos e gerou empobrecimento de muitas pessoas. Muitos países também estão empobrecendo por conta da corrupção. Tem muitas pessoas hoje, irmãos, que estão vivendo, esperando aí a segunda parcela dos R$600 aí do governo, porque está passando uma grande dificuldade financeira. Tá? Uma família inteira. Isso fruto, muitas vezes, da maldade do ser humano, da corrupção. Ao invés de estar ali, os governadores muitas vezes trabalhando para ajudar essas famílias, não, está desviando dinheiros aí, rios de dinheiros. Isso aí é tudo fruto da degeneração da raça humana. E infelizmente isso vem até nós, chega até nós. Infelizmente. Nós temos aí o crescimento da violência. Violência nos lares, violência nas ruas. E a maior das violências na atualidade hoje não é só física, com agressão, roubo ou assassinato. Mas hoje em dia nós temos uma violência que é pouco falada. Uma violência na mente das pessoas. Deixar essas pessoas oprimidas. Deixar essas pessoas enfraquecidas, sem ter nenhuma esperança. Essa é uma das maiores violências. Infelizmente, no decorrer de séculos, as mídias e o poder, nessa atualidade, têm trabalhado para que as pessoas fiquem aprisionadas ao que é inútil. Programas de TV, de auditório, para que você fique ali preso a coisas inúteis, pessoas seminuas. É isso que a gente cresceu dessa era, crescemos vendo coisas inúteis. E toda pessoa que aparecia querendo nos ensinar, querendo nos abrir os olhos sobre assuntos de economia, assuntos de política, assunto de educação, assunto de saúde, era tido como uma pessoa chata. Era tido como uma pessoa sem graça. Que o legal era assistir os programinhas que nos fazia rir. E muitas vezes essa violência na mente das pessoas, deixando as pessoas alheia ao conhecimento que na verdade elas precisam ter, o que é útil. Conhecimento sobre saúde, conhecimento político. Já teve estudos aqui sobre política, eu não vou entrar nesse assunto agora, mas só vou dar uma pincelada, que a igreja, ela precisa estar acompanhando a política, porque a política afeta a igreja.
É possível que a política torne as coisas mais difíceis. Nós hoje não podemos nos reunir por conta de decisões políticas. Então, nós temos que estar atento. Desde o começo da raça humana, sempre houve política. Dentro da tua casa tem política. Você pode dizer assim: eu não gosto de política, mas dentro da tua casa tem política. Tem alguém que dá o comando, tem alguém que quer o bem de todos, e aí ele tem que estar ali na liderança. Tudo isso é política. Administrar o que entra na tua casa, para que todo mundo se alimente bem, para todo mundo receba em igualdade, ninguém seja favorecido mais do que o outro. Isso acontece na tua casa? Isso é política. Talvez você está dizendo: eu não quero saber de política. Não precisa você entrar lá e ser um político, não. Você pode estar acompanhando a política, tá? E hoje nós temos ainda o privilégio de não sermos mais refém só da TV. Hoje você tem acesso no teu celular à internet. E muitas vezes você utiliza a sua internet para tantas coisas inúteis, quando poderia estar acompanhando algo. Não estou dizendo para você não ter um entretenimento, não, ouvir uma música. Não estou dizendo isso. Mas se intere sobre os assuntos que estão sendo falados na atualidade. Quantas mentiras estão sendo espalhadas hoje. E hoje, quando você tem um privilégio de quando alguém fala algo sobre alguém ou sobre ciclano, você tem como acompanhar se isso é verdade ou não. Antes de você espalhar a notícia, você tem como comprovar se é verdade ou não, para saber, para você não estar compartilhando uma mentira. Hoje pessoas são desmascaradas, pessoas que muitas vezes eram tidas como bonzinhos pela mídia. Hoje a gente tem acesso para saber a real intenção dessas pessoas. Então, o que eu quero te dizer é que também as tribulações, as aflições que nós enfrentamos, também pode ser fruto por conta de crises econômicas, por homens maus no poder. Por isso que nós temos que orar pelos nossos governadores, para que nós tenhamos uma vida em paz. E nós temos também uma coisa muito importante que eu não posso deixar de falar, da origem, da raiz das tribulações na nossa vida como cristão, é quando você recebe a Jesus como único Senhor e Salvador na tua vida. Quando você tem um real encontro com Jesus, quando acontece a experiência genuína do nascer de novo em Cristo na tua vida, porque você passou a caminhar em oposição a esse sistema que eu estava falando aqui antes, da degeneração da raça humana. Homens maus que não se preocupam com o teu próximo, querem só viver ao seu bel prazer. Então você está em uma corrente contrária, você está oposto a esse sistema. Por isso que eu falo, o mundo jaz no maligno, no sistema do maligno, e você está contra esse sistema. E você, mesmo sendo alguém que nasceu de novo, você ainda tem que estar lutando constantemente contra a tua velha natureza. A concupiscência da carne ainda quer voltar a surgir, e você tem que lutar cada dia. É uma grande batalha. O pecado, ele fica tentando nos dominar. E quando eu me posiciono em lutar contra a concupiscência da carne, que é aquele desejo desenfreado pelo pecado, isso é concupiscência. Quando eu luto, eu vou demonstrando o meu amor por Deus, o meu compromisso que eu tenho com Deus. Quando você vai se fortalecendo, buscando, lutando contra o pecado que quer te dominar, você está demonstrando o tanto que você ama Deus. Talvez nós falamos, constantemente nós falamos que amamos a Deus, eu amo a Deus, mas sabe que de fato como você demonstra que você ama a Deus? Quando você luta
contra o pecado. Você batalha a cada dia, lutando contra o pecado dentro de você, que quer tentar te dominar. E nós temos que lutar, irmãos, primeiramente conosco mesmo, e não com as pessoas, contra as pessoas. Nós temos que crescer, ter maturidade, que nós vivemos numa sociedade de pessoas diferentes. Dentro da nossa casa nós temos pessoas diferentes. Você vê que os filhos da mesma mãe, do mesmo pai, são diferentes. Então você desde cedo tem que desenvolver a maturidade de saber lidar com pessoas diferentes. Desde pequeno você tem que saber lidar com seus irmãos que são diferentes. E é algo que você precisa desenvolver. A gente cai no erro de querer mudar as pessoas. Muitas vezes a gente ora, Deus, muda essa pessoa, afasta essa pessoa de mim. Não, irmão, eu já até orei isso. Deus, afasta essa pessoa para bem longe de mim. A gente cai nessas ideias, mas não, irmãos. Nós é que temos que adaptar com essas pessoas e deixar que o Espírito Santo trabalhe nela. Sabe, a gente sabe você sabe que aquela pessoa que você tem um encontro cotidianamente no seu serviço, onde for, ela é brava, por exemplo, ela é sanguínea, então você que tem que se adaptar de como falar com essa pessoa. Se você tem uma pessoa que fala demais, olha, você tem que se policiar de como vai falar com essa pessoa, porque senão ela pode soltar algo. Você está entendendo que é você que tem que se controlar? Se você for querer mudar as pessoas, você nunca vai ter uma comunhão com essas pessoas. Você que tem que se adaptar. E essa é uma batalha contínua. Me adaptar a pessoas de diferente criação, de diferente pais, mães, diferente. Você tem que se adaptar. Tá? É difícil? Por que eu estou falando isso? Porque muitas tribulações que nós passamos é por causa de quebra de comunhão entre os irmãos, entre pessoas. Quantas pessoas hoje estão afastadas da casa de Deus porque tiveram uma desavença com outro irmão, porque um irmão olhou de uma forma diferente, porque alguém falou algo que você não gostou, quando na verdade a culpa não é necessariamente daquela pessoa, é você que precisava estar adaptado com maturidade para ouvir essas coisas e não te afetar. E isso o Espírito Santo pode te dar. O Espírito Santo pode te ensinar. Amém? Basta você pedir. Basta você buscar. E aí tem uma última origem aqui, porque eu não vou estender muito, mas existe também a origem maligna. Existe sim origem maligna, tá? O inimigo das nossas almas pode gerar tribulações nas nossas vidas. E nós temos exemplos na Bíblia disso. Lá em Marcos 9, 25, olha o que diz, Marcos 9, 25. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. Aqui Jesus estava curando um homem que estava mudo e surdo por conta de um espírito imundo. Existe outro exemplo também lá em Lucas 13, 10 ao 13. Diz que Jesus no sábado estava ensinando na sinagoga, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe pôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. Então existe doenças também de origem maligna, mas hoje aprenda, nem todas as doenças são causas malignas. Existem doenças, causas naturais, gripe, resfriado,
Saiu do chuveiro, tomou um ar frio. Tem vários. Comeu uma feijoada, foi deitar. Tem causas também que são naturais. Nem todas são do lado espiritual. Só que essas opressões malignas têm um porém. Todavia, lá em 1 João 5, 18 e 19, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. Amém? Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno, mas nós pertencemos ao nosso Deus. 2 Tessalonicenses 3,3 diz que mas o Senhor é fiel e Ele nos fortalecerá e os guardará do maligno. Irmãos, para Deus permitir, é preciso Deus permitir para os cristãos, para os que servem a Cristo, para os que têm compromisso com Cristo, para o maligno trazer aflições na tua vida, é preciso Deus permitir. E quando Deus permite, é para que você venha aprender, criar maturidade, aprender a depender de Deus. Nós temos exemplos de pessoas na Bíblia, eu vou dar alguns exemplos. Dentre vários exemplos, eu vou pegar só alguns. Nós temos ali, depois você pode ler na tua casa, lá em 2 Reis, capítulo 20, a história do rei Ezequias, que é muito pregado. Um homem que passou por uma enfermidade que ia levar ele à morte. Então, um homem fiel. O rei Ezequias era um homem fiel a Deus, tá? Dentre tantos reis ali, e você quer uns livros bons para você ler na tua casa, começa a ler ali, ó, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, vai vendo a história ali dos reis, quando alguém se afastava de Deus, o que acontecia, o que acontecia quando voltava a Deus, o que Deus permitia. Então, dá uma olhada ali, que é muito bom esses livros. Tem a história de Ezequias, no capítulo 20 de 2 Reis. 1 Timóteo 5, 23, também eu não lembro se era 1 ou é 2 Timóteo, mas é o versículo 5, 23, diz que Timóteo, ele tinha várias enfermidades. Um jovem temente a Deus, fiel, tinha frequentes enfermidades no estômago e tantas coisas. Nós temos também o caso de Elias ali também em 1 Reis, que ele foi acometido de uma tristeza tão profunda. Olha, Elias, um homem que orou a Deus e parou de chover, mas ele foi acometido de uma tristeza tão profunda, e essa tristeza foi levando ele a um desejo de morrer, como se fosse uma depressão. Porque a depressão, ela não é uma tristeza, que muitas vezes o crente pensa que toda tristeza é depressão. Não é. A depressão é um nível de tristeza que a pessoa perde o gosto pela vida. Não é simplesmente estar triste. Ela perde o sentido de querer viver e acha que a morte é a única solução para esse problema. Então, Elias também ficou com esse desejo de morrer. E aí nós temos um exemplo bem claro, bem conhecido, que é a vida de Jó. Jó, irmãos, dispensa aqui falar do tanto que esse homem foi atribulado. Mas eu quero te dizer uma coisa, o que dava certeza? Agora que entra num ponto muito importante. O que dava certeza para esses homens? Que em meio a essas grandes tribulações, aflições que eles estavam, angústia que eles estavam passando, o que dava força para eles? O que dava direção? Porque nós temos um Jó aqui perdendo a empresa, perdendo os funcionários, perdendo a família, perdendo a saúde. Nós temos um Jó vivendo essas coisas que muitas pessoas estão vivendo hoje. E o que dava uma esperança para esse homem?
E aí nós vemos aí ele próprio falando para nós. Em Jó 19, ele tem até, em Jó 19, se você ler esse capítulo, você vai ver que ele tem até um interesse. Eu queria que isso que eu estou vivendo fosse escrito para que outras pessoas entendessem, vissem o que eu estou vivendo. E aí ele fala bem assim, ele diz a certeza dele, porque aqui ele estava puro, cheio do Espírito Santo, só pode. Porque ele diz assim, no versículo 25 ao 27, eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim ele se levantará sobre a terra. Aí o que ele fala? E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Oh, glória! Eu o verei com os meus próprios olhos. Eu mesmo e não outro. Como anseio no meu peito o coração. Olha o que Jó está dizendo para você. Você pode estar vivendo as piores coisas, assim como Jó está vivendo, mas ele diz, olha, o meu Redentor vive. E se um dia eu vier desfalecer e morrer, eu vou estar com Deus. Os meus próprios olhos, não vai ser outra pessoa, eu vou estar com Deus. É isso que ele está dizendo. Isso é a nossa maior esperança, sabe? Nós passamos por tribulações e tantas coisas. O Jesus falou que nós vamos passar por tribulações, mas tenha um bom ânimo. Que bom ânimo não é esse, Jesus? Saber que um dia Ele vai nos buscar, irmão. Saber que Ele não vai nos deixar órfão. Eu vou voltar para buscar vocês. Davi também vivia isso, irmão. Davi, ele viveu tanta perseguição. Lá no Salmo 17, ele diz assim, olha o que Davi diz, 17, versículo 14, vai anotando aí depois, ou então é bom, a live é bom por causa disso, só que você pode voltar ali e depois pegar os versículos. Salmo 17, versículo 14, que diz, com a tua mão, Senhor, livra-me dos homens assim, de homens deste mundo, cuja recompensa está nesta vida, enche-lhes o ventre de tudo que lhes reservaste, sejam os seus filhos saciados, e o que sobrar fique para os seus pequeninos. Quanto a mim, olha o que Davi fala, quanto a mim, feita a justiça, verei a face, quando despertar ficarei satisfeito ao ver a tua semelhança. O que Davi está dizendo aqui? Olha, essas pessoas que vivem só pensando no aqui, já estão recebendo o galardão delas. Mas eu não, Senhor. Quando passar aqui essa minha vida aqui na terra, eu estarei com o Senhor. Eu verei a tua face, a tua semelhança. Ele ainda completa lá no capítulo 16, Salmo 16, do 9 ao 11. Ele diz assim, por isso o meu coração se alegra no íntimo, exulto. Mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida e a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Irmãos, aqui nós estamos falando de pessoas que não têm a mesma conhecimento da palavra que nós temos através de Jesus, mas eles tinham a esperança que tudo que eles estavam passando aqui, eles tinham a expectativa de algo melhor, na presença de Deus. Olha, eu posso morrer, mas o morrer é Cristo, eu vou para Deus. Isaías, ele também nos adverte, olha, mas Isaías 26, 19, mas os teus mortos viverão, seus corpos ressuscitarão. Vocês que voltaram ao pó, acordem, cantem de alegria. O teu orvalho é orvalho de luz. A terra dará luz aos seus mortos. É a nossa maior esperança. O Novo Testamento, eu peguei alguns exemplos aqui do Velho. O Novo Testamento, nós temos ali uma das maiores
um dos maiores exemplos ali do que a vida não se resume só nesses 100 anos que talvez você possa viver. Mas nós vemos aquele ladrão ali do lado de Cristo na cruz. Não sei que a vida toda pregressa que ele teve, mas diante da cruz ali em Lucas 23, 42 e 43, ele disse assim para Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, ou no paraíso, no teu reino. E o que Jesus responde para ele? O que Jesus responde para ele? Eu lhes garanto, ou lhes asseguro, hoje você estará comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Aquele homem ia morrer. E Jesus diz o que para ele? Hoje estarás comigo no paraíso. Você está entendendo o que o Espírito Santo está falando com você? Você pode viver muitas tribulações, mas todas elas vão passar. E um dia a nossa maior esperança, irmãos, não fique só nessa esperança dessa terra. Nós temos uma esperança de um dia estarmos com Cristo. Porque Ele mesmo diz lá em João 11, 25, 26: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. E ele ainda pergunta: você crê nisso? Lá em João 14, que é tão bonito, João capítulo 14, ele fala assim: olha, não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos ou moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou-lhes preparar um lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Irmãos, tem uma esperança melhor do que essa? Está passando por dificuldade, irmão? Fica firme, aguenta mais um pouquinho. Aguenta mais um pouquinho que Cristo está voltando. Ele pode voltar na tua vida hoje. Talvez algumas pessoas podem passar para a eternidade hoje. A morte do cristão não é o fim. Nem do ímpio a morte é o fim. A morte não é o fim para ninguém. A morte é o início da eternidade. E aí nós estamos aqui trabalhando, lutando para decidir essa eternidade. Quero até falar com você que não é cristão, que muitas vezes não crê nisso que nós estamos falando. Mas eu queria te perguntar: o que você tem a perder? Porque nós cristãos somos felizes, como você também deve estar sendo aí, gozando das coisas do mundo, você também pode. A diferença é que nós somos felizes, nós somos preenchidos por completo. Você muitas vezes precisa de uma festa e gastar com coisas para poder preencher esse vazio aí, trazer uma espécie de alegria para dentro de você. Agora nós cristãos, nós também podemos nos festejar, sair, comprar, e isso não é o que traz alegria para nós, é a presença de Deus para nós, na nossa vida. Então é uma decisão que você pode tomar. Paulo em 1 Coríntios 15, 19, Paulo, ele, no capítulo 15 ali de 1 Coríntios, ele descreve muito sobre essa nossa esperança. E o versículo 19, ele diz: olha, se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão, ou os mais miseráveis. Se a tua esperança está só nessa vida, você é muito digno de compaixão, só a misericórdia. Porque nós sabemos que tudo aqui nessa vida é passageiro, e a nossa vida passa como um sopro. 2 Coríntios 5, do 1 ao 19,
Depois você lê do 1 ao 9. Depois você lê, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, porque o tempo está avançado. Vou ler um versículo aqui, depois você lê. Olha o que diz. Sabemos que se for destruído a temporária habitação terrena, ou seja, o nosso corpo em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque estamos vestidos, não seremos encontrados nus. Pois enquanto estamos nessa casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. O maior propósito da vida do cristão, que Paulo está falando aqui, é viver agradando ao Senhor. Como? Obedecendo ao nosso Deus. Para que quando nós deixarmos essa casa temporária, esse corpo que está corruptível, enfraquecendo, nós recebemos um corpo celestial. Moramos com Deus. Depois você lê em casa Filipenses 3, 10 ao 11. Filipenses 1, 20 ao 24. E detalhe que Filipenses é uma carta alegre. E Paulo está preso. Olha o que diz em Filipenses 1, 20 ao 24. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque em mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. Já li. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Olha o que Paulo está dizendo. Eu queria muito morrer e estar com Cristo, mas por conta do evangelho que eu ainda preciso pregar, eu fico. Irmãos, o crente não é que ele tem vontade de morrer. Não, nós não temos vontade de morrer. Mas nós temos que ter a certeza que a morte é uma passagem para a eternidade com Cristo. Enquanto estamos aqui, a vida é Cristo. Se chegarmos a morrer, é lucro, é algo melhor. Estarmos na plena comunhão com Cristo. Eu estou dizendo essas coisas, irmãos, para você não ter medo com tantas essas mensagens de morte que a gente enxerga. Nós estamos em Cristo. Você tem que se preocupar em estar em Cristo. Para quando essa morte, esse dia, essa enfermidade, essa tribulação chegar, você está refugiado em Cristo. Para quando chegar o momento da enfermidade, da morte, você poder dizer como Paulo, lá em 2 Timóteo 4, 7, 8, combati o bom combate, guardei a fé, terminei a corrida e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Aleluia! Para a gente encerrar aqui, irmãos. O que você deve fazer para a gente resumir o que foi falado aqui? O que fazer quando chega a tribulação? Mediante todos esses exemplos, esses homens, através da palavra de Deus. Irmãos, não procure culpado. Não fique procurando um culpado para o que você está passando. Não culpe Deus, não culpe pessoas. Permaneça em humildade perante Deus.
sabendo que Deus é poderoso e justo para te tirar dessa situação. Não se sinta autossuficiente, nem orgulhoso, porque essas lutas muitas vezes estão fazendo, a maioria das lutas que nós passamos, é para que nós venhamos reconhecer a nossa fragilidade, a nossa dependência. Quantas pessoas antes que viviam aí orgulhosas não estão sendo mudadas por conta dessas dificuldades que estão passando hoje? Aprender a depender de Deus. Não deixe que essas tribulações venham te afastar de Deus através das murmurações. A tribulação e o sofrimento, a dor, irmão, ela tem que servir para te conduzir a Deus, a depender, a confiar mais em Deus. Para você poder falar como o salmista lá no Salmo 23, que é tão falado: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Não sei o que você está passando aí, a dificuldade que você está passando, mas você precisa ter a esperança que Deus pode fazer um milagre na tua vida. O nosso Deus é tão bom, irmão, nós sabemos disso, que nosso Deus não mudou, Deus não muda. O mesmo Jesus que curou esse cego aqui de nascença, Ele cura a nossa vida. Eu não sei a tribulação que você está passando, a dor, ou a enfermidade, se é Covid. O nosso Deus não mudou, Ele tem poder para curar a tua vida, a vida do teu parente, a vida do teu ente querido. Deus não mudou, Ele ainda opera milagres, maravilhas. Não podemos esquecer isso. Deus é soberano. A vontade dEle é que tem que prevalecer. Se Ele te curar, amém. Se Ele abrir a porta, glória a Deus. Mas se não abrir, irmão, se não curar, Deus é soberano, Deus sabe. Deus tem um propósito. Se você é crente, irmãos, Deus tem um propósito nisso que você está passando. Não procure um culpado ou o que você fez. Procure se achegar a Deus, se derramar, clamar ao Senhor. O ímpio, ele não tem essa esperança. O ímpio, ele não sabe o futuro, ele não sabe o que vai acontecer. Quando ele fica enfermo, ele já fica com medo, ou morre ou precisa da cura. Você não, você tem uma esperança de um futuro. Você tem um Deus que é seu dono, que tem prazer em cuidar de você, que ama, tem zelo da tua vida. Deus, ainda que sejamos infiéis, Ele tem um compromisso com a fidelidade dEle. Ele é fiel para conosco. Esse Todo-Poderoso, o Eterno, nosso Deus, Ele não nos deixará, irmão. Ele não te deixou. Você pode estar sentindo só, mas Deus, Ele pode estar, você precisa sentir. Peça para Deus, para você sentir a presença de Deus aí no teu lugar. A esperança do ímpio é em governadores, é numa vacina, é em algo que o homem pode fazer. A nossa esperança está em Cristo. Cristo pode nos curar. Cristo pode nos curar hoje. Pode te curar hoje. Pode tirar da escassez hoje. Pode enviar alguém para suprir as necessidades suas hoje. Pode. Mas se Ele não fizer isso, a graça dEle precisa ser suficiente na tua vida. A graça de Deus nos basta. O amor de Deus sobre a nossa vida, a presença de Deus na nossa vida, faz você ter força para passar isso, irmão. Passar essa adversidade que você está passando. Irmão, Jesus é o nosso amigo. Jesus é o nosso amigo. Ele diz: ó, já não vos chamo de servo, mas vos chamo de amigo. O amigo Jesus não é como nossos amigos aqui, não. O amigo Jesus é aquele que dá a vida, deu a vida por você. É aquele que se preocupa com você.
Eu quero te dizer que a vida do crente, do cristão, não é mar de rosas, não. Tem espinhos. Os espinhos muitas vezes nos furam. Todavia, a graça de Deus é suficiente, mesmo em tempos de adversidade, para acalmar os nossos corações, para que nós venhamos nos deleitar no Senhor. Já estou encerrando, irmão. Livre-se da opressão das necessidades, irmãos. Livre-se da ansiedade. Romanos 5:3-5 diz: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Seja fundamentado em Cristo, firmado em Cristo, para poder desfrutar da paz no momento de tribulação, desfrutar da paz que excede todo o entendimento e ter ânimo para vencer. Amém, irmãos? Deus está conosco, e a palavra diz que Deus está conosco até a consumação dos séculos. Então saibam que as adversidades elas vêm, mas não deixe o medo, não deixe essas correntes que estão falando aí nas mídias te assustarem, não. Nós temos um dono, nós temos um Deus que zela por nós. Você que ainda não recebeu a Cristo, hoje você pode receber a Cristo, aí na tua casa. Receba a Jesus como único Senhor e Salvador. Nós vamos orar agora, amém? Nós vamos orar agora para que Cristo nos conceda, guarde esse ensinamento no nosso coração. Guarda, irmão. Anime, tenha essa esperança. Passamos por dificuldade, passamos, mas vamos passar com Cristo. E se viemos a morrer, nós temos uma certeza de uma vida eterna, uma vida com Cristo. Não é o fim. A morte, ela nos traz dor, porque nos separamos de pessoas tão queridas. Mas nós temos uma esperança que um dia nós estaremos, e essas pessoas que morreram estão com Cristo. Amém? Glorificado seja o nosso Deus. Vamos orar? Amém? Se você quer receber a Cristo como único Senhor e Salvador na tua vida, você coloca a mão no teu coração e diga ao Senhor que reconhece que você é pecador, que você é fraco, que você precisa de Deus, você é frágil, que você viveu a tua vida toda, mas que agora, por você mesmo, mas que agora você quer viver para Cristo. Que Cristo, peça para que Cristo entre na sua vida e faça morada através do Espírito Santo em você. Que Ele seja o Senhor e o Salvador da tua vida. Peça isso para Deus. Peça: Deus, escreve o meu nome no livro da vida. Hoje eu quero ter um compromisso. Eu quero hoje, nessa noite, firmar um compromisso com o Senhor, Jesus. E aí você vai ter alguém, um amigo, para estar contigo nessas tribulações e no porvir, depois da morte, uma vida com Cristo. Uma vida com Cristo plena. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, por essa palavra que o Espírito Santo ministrou ao meu coração e essas pessoas que estão aí me ouvindo, Senhor. Que essa mensagem, Senhor, seja algo que venha nos dar esperança a cada dia, Senhor. Que ela venha, que vá de encontro aos corações que precisam ouvir, Senhor. Que o inimigo que tem impedido que essa mensagem chegue até essas pessoas caia por terra em nome de Jesus. Que essa mensagem alcance pessoas que sejam transformadas por ela, Senhor. Não para a glória de homens ou por quem foi o instrumento, mas para a glória exclusiva do Teu nome, Senhor. Que eles venham lembrar dessa palavra, ainda que esqueçam quem foi que ministrou, mas que seja de Ti, Senhor.
Que o Senhor venha fazer uma grande obra nessas vidas. Senhor, que a nossa certeza esteja na Tua palavra. Que essas tribulações, que essas aflições que o Senhor nos advertiu, que nós possamos passar por elas de uma forma com maturidade, Senhor, aprendendo a cada dia a depender e confiar cada dia mais em Ti. E que nós possamos ser instrumentos Seus para ajudar as pessoas também a passar por tribulações. Que não venhamos brilhar, mas no anonimato venhamos ajudar pessoas, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Abençoa essa pessoa. Eu não sei qual a tribulação que ela tem passado, se é uma enfermidade, se é uma porta fechada, se é uma angústia. Eu venho te pedir nessa noite, nessa hora, neste momento, independente do momento que essa pessoa vai ouvir esta oração, que o Senhor alcance essa pessoa e faça a Tua obra, o Teu querer. Que o Senhor venha curar em nome de Jesus essa pessoa, para a glória do Teu nome, Senhor. Obrigado por tudo. Obrigado por essa palavra. Em nome de Jesus. Amém.